ler Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 8, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo falando. Ele diz assim, quando João o viu na ilha de Patmos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós temos aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo na ilha de Patmos. Nós sabemos que João, o apóstolo, discípulo do Senhor, ele estava preso nessa ilha e lá ele recebeu uma visão, ele viu o Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 1 fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, Apocalipse significa revelação, algo a respeito do futuro que foi revelado, que foi mostrado aos homens. Isso significa Apocalipse. Apocalipse, quando nós pensamos no livro de Apocalipse, muitas pessoas ficam com medo, ficam aterrorizadas. Do que trata Apocalipse? Ele trata do reino do Senhor Jesus Cristo. Ele trata da vitória do Senhor Jesus Cristo. Ele trata a respeito do destino eterno de todas as pessoas, tanto daqueles que foram salvos, como daqueles que foram perdidos. E quando João está ali preso, porque ele servia ao Senhor, ele foi preso por este motivo, nós poderíamos imaginar que ele talvez tivesse sido preso por outros motivos, mas João foi preso porque ele servia a Deus, porque ele era fiel ao Senhor. Hoje nós temos liberdade. Ninguém vai entrar aqui para nos prender porque nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos ouvindo a sua palavra. Mas naqueles tempos, servir ao Senhor, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, era causa de ser preso, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei, e Ele estabeleceu um reino, e esse reino, Ele vai avançar, até que um dia o Senhor Jesus Cristo estabeleça o seu reino sobre a terra. Então, quando Ele aparece a João, Ele diz a respeito de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Muitas coisas nesta vida, depois você faz pergunta, depois eu respondo. Muitas coisas nesta vida, elas parecem que são, que vão ter longa duração, não é verdade? Nós tivemos recentemente um campeonato de futebol mundial, onde as pessoas colocaram a sua esperança em uma determinada seleção, e aquilo passou muito rápido, Aquilo foi muito rápido, Nós nos lembramos também de coisas do passado. Se nós não estudamos ainda na escola, nós vamos estudar a respeito das grandes catástrofes que existiram, que aconteceram na história. Uma delas é o Titanic, aquele grande transatlântico, aquele navio poderoso, gigantesco, em que as pessoas tinham grandes esperanças de atravessar o oceano e chegar ao seu destino, mas aquilo foi frustrado. Quantos esportistas, não necessariamente jogadores de futebol, mas de basquete ou de outras
práticas esportivas, treinaram para uma competição, se dedicaram anos a fio, anos e anos, e quando chegou aquela competição, eles perderam muito rapidamente e a sua esperança foi frustrada, a sua esperança passou muito rápido. E o texto lema deste ano, que se inicia 2023, é o texto que nós lemos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós vemos na Bíblia, nós temos 66 livros na Bíblia. Nós temos 66 livros. E o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Gênesis significa origem, ou as origens de todas as coisas. Que é a origem? O começo. Como que Deus criou os céus e a terra, como que Deus criou o mundo, os animais e por fim o homem. E Gênesis nos revela esse início. E Apocalipse nos revela o quê? Apocalipse nos revela o fim de todas as coisas. Nós tivemos um início quando nós nascemos, nós estamos caminhando para crescer e nós teremos um fim aqui nessa terra. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. E o Apocalipse revela o fim e o futuro. E é nesse livro de Apocalipse que o Senhor Jesus Cristo, Ele revela, Ele fala de si mesmo. Ele diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Nós temos o nosso alfabeto. Qual é a primeira letra do nosso alfabeto? E a última? Os gregos, o Novo Testamento, crianças, ele não foi escrito em português, nem em holandês, nem em japonês, nem em inglês. Ele foi escrito na língua grega, uma outra língua, né? E ele também tinha o alfabeto. Eles tinham o alfabeto. E a primeira letra do alfabeto era alfa. E a última letra do alfabeto grego era ômega. Então o Senhor Jesus Cristo se descreve a sua pessoa, a si mesmo, como o início e o fim. Nomes são importantes? São. Todos nós temos nomes, não é? Senão ninguém ia saber quem a gente é. Exato. E em muitos países africanos, outros países, principalmente na cultura dos judeus, se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber isso, que os nomes, eles tinham significado, tinham significado, e os nomes que os pais davam para os seus filhos, eles significavam algo, uma esperança, uma coroa, ou até mesmo o dia em que nasceram da semana. Pode falar, irmão. O meu nome tem um significado. Vocês sabem o significado dos seus nomes? Sim, eu sei. Tá, depois vocês me falam, tá? Quer dizer, eu não sei. Eu já procurei saber o significado do meu nome. É interessante nós fazermos isso. Procurar saber o que significa o meu nome. Nós sabemos que Jesus significa o quê? O que significa o nome Jesus? Quando ele nasceu, ou ele estava para nascer, o anjo falou que a Maria, o seu nome será? Jesus. E outro nome que ela deu? Emanuel, que quer dizer Deus. E Jesus significa Salvador. Salvador. E Cristo significa aquele que foi separado, ungido por Deus, separado para salvar, Então, os nomes eles têm significado. E muitas vezes os pais davam aos seus filhos na esperança de que os seus filhos cumprissem o propósito
dos seus nomes, né? Os nomes são importantes, eles nos ajudam a identificar uns aos outros. Se eu chamar o Thomas, a Lois não vai olhar. Se eu chamar o João, o Arthur não vai olhar para mim, ou a Emma, a Isabela. Cada um tem os seus nomes, né? Os nomes, eles nos identificam, parecido com a nossa descrição física. Fulano é assim, ele tem um nariz meio torto, uma orelha maior do que a outra. Nós fazemos esse tipo de coisa, né? Ou aquela pessoa se veste assim, é meio desengonçado, né? E os nomes do Senhor aqui são mais de 20 nomes, né? Nós temos um nome, mas a riqueza de Cristo, Ele tem muitos nomes para descrever a sua pessoa. Talvez eu pudesse descrever a Emma como alegria ou esperança, não sei, né? A Lois como rápida, né? Ligeira. Mas o Senhor Jesus Cristo tem muitos nomes, crianças, muitos nomes. E cada um dos seus nomes revelam a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Nós sabemos que hoje nós não podemos ver o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos tocar, nós não podemos ouvir a sua voz, como vocês estão ouvindo a minha voz, mas nós sabemos pela palavra de Deus que Ele é real, que Ele existe, e nós sabemos que os seus nomes revelados aqui na sua palavra revelam quem Ele é, o que Ele fez para a nossa salvação e como nós podemos conhecer a Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele chama a si mesmo de eu sou o bom pastor. Um pastor, ele cuida das suas ovelhas. Jesus diz, eu sou o pão da vida. O pão alimenta a nossa fome. O Senhor Jesus Cristo alimenta o nosso coração. E então nós vamos para a primeira letra. A primeira descrição do Senhor Jesus Cristo, que é eu sou o Alfa. É a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, como nós dissemos, é a última, né? E nós usamos ainda hoje muitas palavras que são de origem grega, como planeta, xerox e outros, né? O Senhor nos diz que Ele é o Alfa e o Ômega, porque Ele quer que entendamos que Ele é sempre, e Ele será sempre. Como um círculo, Ele não tem início e Ele não tem fim. A sua existência, ela é eterna. Ele é o início e o fim, o primeiro e o último. Nós sabemos que Deus é eterno, que Deus não tem início de dias e que Deus não tem fim. É isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer a João. Pensemos um pouco no início, Pensemos um pouco a respeito disso. O que isso significa quando Jesus disse a João que Ele é o Alfa? Que não existe um antes de Deus. Deus é a origem de todas as coisas. É aquele que deu vida a todos. É aquele que criou todas as coisas. Nós lemos em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém de nós sabe como era a vida antes que nascemos. Como que era a vida antes que você tivesse nascido? Eu não sei. Mas como nós sabemos? Pela informação dos nossos pais. Os nossos pais falam assim, era assim, assim e assim. Muitas vezes os nossos pais contaram histórias da sua vida, daquilo que eles faziam, de como eles eram crianças. Então nós temos esse tipo de informação. E por isso que na Bíblia os nomes de Deus são importantes. Cada nome de Deus que você vê nas Escrituras, na Palavra de Deus, são importantes. A Bíblia diz que
De eternidade a eternidade, tu és Deus. Lá no Salmo 90, versículo 2. Ele criou a terra e tudo que nela há. Como uma palavra da sua boca, Ele criou todas as coisas. O Alfa e o Ômega estavam no início do tempo e permanecerá até o fim e para sempre. Ele é o início, Ele é a origem da vida, da existência do homem. Ser o primeiro. Pensemos um pouco a respeito disso. Todos nós queremos ser o primeiro. Você quer ser o melhor aluno da sua sala, você quer ser o melhor nos esportes, aquele que vai marcar o gol, aquele que vai ser reconhecido. Mas talvez nós consigamos ser melhores em algumas coisas na escola, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, ensina que só o Senhor Jesus Cristo é o melhor em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Nós vemos que o Senhor, Ele é chamado de aquele mestre. Você já viu uma escultura? Você vê aquela escultura trabalhada ou aquele quadro, você vê que aquele artista, aquele mestre, ele trabalhou de forma muito precisa ali. O Spurgeon, ele deu uma ilustração certa vez de um quadro que ele viu, de uma estrada, uma rua, muito bela, muito limpa. Só que ao se aproximar daquele quadro, ele viu que tinha as pegadas de um animal de carga ali, no centro. E que o artista não conseguiu apagar, disfarçar aquilo. E por mais que aquele quadro, aquela obra de arte fosse bela, e a maioria das pessoas não perceberiam aquela mancha, mas Spurgeon, ele conseguiu ver aquela mancha no centro daquela rua, daquela estrada. Assim também nós. Nenhum de nós é melhor em todas as coisas. Se nós formos olhar para nós bem de perto, nós vamos ver que nós não somos melhores em muitas coisas. Mas o Senhor, Ele é perfeito, Ele é o melhor em todas as coisas. Por isso Ele é o princípio. Ele é o princípio. Ele é o melhor em todas as coisas. E Ele é o melhor em qual sentido? Do início até o fim. Nós começamos as coisas bem? Às vezes nós começamos. Por exemplo, o seu pai chega e fala assim, limpa o seu quarto. Às vezes você começa ali na empolgação, estou limpando bem, mas de repente você começa a fazer de qualquer jeito. E aquilo que às vezes começou bem, fica ruim. Não fica bom. Não fica bom. Mas o Senhor, Ele é perfeito. Do início até o fim. Do início até o fim. E Ele também, quando nós lemos a Bíblia e achamos o Senhor Jesus Cristo, nós não achamos somente em Apocalipse, como nós lemos aqui. O Senhor Jesus Cristo está em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Salmos, Provérbios, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. Você vai passando os livros da Bíblia e você encontra Jesus Cristo, o Senhor, em todas as páginas, em todos os livros. Ele está no início, Ele está no meio e Ele está no fim. Ele é o início, o meio e o fim. Quando nós lemos lá no Éden, Gênesis 3,15, quando Deus faz a promessa para a mulher da serpente,
Ele faz a promessa à mulher. E o que ele diz? Ele fala a Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está querendo dizer? Que um descendente da mulher, um dos que viriam a nascer no futuro, ele derrotaria Satanás. Ele iria ser ferido na cruz, morreria, mas ele ressuscitaria. E ele, através da sua morte, ele esmaga a cabeça do diabo, ele derrota Satanás. E ele pode dar a cada um de nós, se nós clamarmos a ele, a vida eterna, a salvação das nossas almas. Então nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ali em Gênesis. Nós lemos sobre o cordeiro que Abel foi levar ao Senhor. Aquele cordeiro fala do sacrifício que é aceito por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos daquele cordeiro pascal que foi sacrificado na Páscoa, no Egito, antes da libertação do povo de Israel da escravidão. Aquilo nos fala que o Senhor Jesus Cristo libertaria, salvaria o seu povo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Lembra o que o João Batista disse? Em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos aqui em Apocalipse sobre o Cordeiro e o seu livro, o livro da vida. O livro da vida, crianças. Existe no céu um livro chamado o livro da vida do Cordeiro. Aqueles que estão escritos neste livro, eles terão a vida eterna. Mas aqueles que não estão escritos neste livro não entrarão no céu. Será que o seu nome está no livro da vida de Cristo no céu? Deve estar. Que eu venho a uma igreja, não é por via a igreja que nós temos o nosso livro escrito lá, mas é por buscar a Cristo por salvação. Por salvação. Lembre-se que Apocalipse fala que Cristo, Ele ama o seu povo, e através do seu sacrifício, daquilo que Ele fez na cruz, Ele nos perdoa dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para salvar. Por quê? Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Isso também nos fala do seu infinito poder, de que Ele é Deus, de que Ele venceu a morte. Vou ler um versículo, prestem atenção. Não precisa abrir. Se você quiser anotar, você lê depois. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. E eu que fui vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves nas suas mãos. As chaves, elas abrem as portas. Se você vai para a sua casa e você está sem as chaves, você não entra. Para que você possa entrar na sua casa, no seu quarto, você precisa das chaves. O Senhor Jesus Cristo tem nas suas mãos as chaves da morte, do inferno. Ele tem nas suas mãos o poder de nos dar a vida eterna. É Ele que pode nos dar a vida eterna. Foi Ele que nos deu a vida física. É Ele que pode nos dar a vida espiritual. Se você buscar a Ele, se você reconhecer que você peca contra Ele e buscar o seu perdão, você será salvo. Você não temerá o futuro. O que vai ser do futuro? O que vai acontecer? Você não vai ficar aterrorizado, com medo. O Senhor vai te dar a certeza de que Ele estará contigo
Ele vai te dar a certeza de que você foi salvo. E Ele estará com você todos os dias, para sempre. Nós lembramos do que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Se Ele salvar você, é uma salvação eterna, para sempre. E então nós continuamos. E o fim? Muitas vezes o fim é algo triste, né? Algo que falhou, que não deu certo. Será que o Senhor Jesus Cristo, descrito como ômega, pode ser descrito dessa maneira? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo deixou o resplendor, a sua glória, desceu do céu, se tornou um carpinteiro humilde e uma vila insignificante. Mas não só isso, Ele deixou a sua segurança no céu, a sua comunhão com Deus, para viver no mundo de pecado, para ser tratado de forma cruel, abandonado por seus discípulos, para morrer na cruz, para ser sepultado. Mas tudo isso não foi em vão. Quando Ele clama, quando Ele diz na cruz: está consumado, nós sabemos que não foi um fracasso a sua vida. Na verdade foi ao contrário, porque quando Jesus, o Senhor, ressuscitou dos mortos, Ele venceu a morte. O nosso inimigo, Satanás, foi derrotado e Ele pode dar vida eterna a todos aqueles que creem nele. A cruz deve ser o começo para cada um de nós. Como nós começamos a caminhar com Cristo na cruz? E como pode ser isso? Eu tenho algum lugar onde eu posso encontrar o Senhor Jesus Cristo? Na cruz, nas Escrituras, na palavra dele, em oração. Quando você reconhece que você necessita dessa salvação, quando você ora a Ele e pede a Ele que lhe perdoe, que lhe salve, então Ele pode te salvar, Ele pode te dar a vida eterna. A vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo é o fim. Ele consumou, Ele completou, Ele realizou a obra da salvação de cada um que crê nele na cruz. Na cruz Ele venceu a morte e por Ele nós podemos vencer a morte, ter a vida eterna. E por fim, para encerrarmos, e o nosso fim qual será? Ninguém sabe. Nós iniciamos hoje o ano de 2023, mas nós não sabemos como o ano terminará para nós. Pode ser mais cedo do que imaginamos. Pode ser mais cedo do que nós imaginamos. Somente o Senhor sabe quando o nosso tempo aqui nessa terra irá terminar. A Bíblia fala que a criação ela está ansiosa para que esse dia chegue ao fim, para que o Senhor Jesus Cristo venha e restaure todas as coisas. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo é um Salvador. Ele oferece a você a salvação. Ele diz a você, como o alfa, como aquele que é o início de todas as coisas: vinde a mim. Mas amanhã Ele poderá ser o ômega, dizendo que acabou a oportunidade de salvação. E dizer: apartai-vos de mim. O que é definitivo, crianças, enquanto nós estamos aqui ainda, é que debaixo do céu, diz Atos 4:12, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado por Deus, pela qual nós importa sermos salvos. Que este ano, o desejo de cada professor, de cada irmão desta igreja, do pastor dela, é que você conheça a Cristo, é que você seja salvo.